dia! Seja muito bem-vindo nessa segunda-feira, dia 6 de dezembro. Você vai ver nessa edição, assessor do governo americano sobre a pandemia afirma que os primeiros indícios com relação à gravidade da Omicron são encorajadores. Boletim da Fiocruz sinaliza aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em 3 estados brasileiros. E vamos mostrar também os gols da 37ª rodada do Brasileirão. O principal assessor do governo americano sobre a pandemia, Anthony Fauci, afirmou que os primeiros indícios sobre a gravidade da variante Omicron são encorajadores. Em entrevista, Fauci destacou que, embora seja muito cedo para fazer afirmações definitivas, até agora não parece que haja um grande grau de gravidade. Mas ele ressaltou que ainda faltam informações. Especialistas médicos enfatizaram recentemente que a população da África do Sul, onde a variante foi descoberta, tende a ser jovem e que casos mais graves podem surgir nas próximas semanas. Testes de laboratório tentam determinar se a Omicron é mais transmissível do que outras variantes, resistente à imunidade de vacinas e infecções ou gera sintomas mais graves. Os resultados são esperados nas próximas semanas. A Moderna e outras empresas farmacêuticas, como a Pfizer, já começaram a trabalhar para adaptar suas vacinas à nova variante, se necessário. 3 estados brasileiros estão registrando aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave, segundo a Fiocruz. No Brasil, o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave foi notado em pessoas de todas as faixas etárias, especialmente abaixo dos 60 anos. Os dados são do boletim Infogripe da Fiocruz. Os estados que apresentam crescimento com tendência ao longo prazo são Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Destes, os que mais chamam a atenção são Pará, Ceará e Rio de Janeiro. No Brasil todo, infelizmente, a gente está aí com um cenário de manutenção de crescimento ao longo do mês de novembro, né? Inclusive, nós estamos aí com 13 estados apontando essa tendência, né, de um crescimento no número de novos casos semanais. Felizmente, na maioria desses estados, ainda é um sinal que pode ser compatível com simplesmente aquela oscilação que a gente observa em períodos de estabilidade, né? Mas fico alerta porque a gente tem um sinal aí de crescimento em alguns locais e na Coroa Brasil como um todo. Os estados que mais chamam a atenção são os estados do Pará e do Ceará, porque nesses estados, particularmente, a gente vê que é um crescimento, embora lento no Ceará e mais expressivo um pouco no Pará, ele é um crescimento que é constante, né? Ou seja, semana após semana vem mantendo esse sinal, não é simplesmente uma oscilação entre uma semana e outra, né? E mais do que isso, esse sinal de crescimento se observa em praticamente todas as faixas etárias, o que também reforça, né, esse indicativo de que não se trata apenas de uma pequena variação natural ao longo do tempo. Não, é de fato um sinal de crescimento, né, o que a gente chama de sustentado, né, que semana após semana está mantendo ali esse cenário de crescimento no número de novos casos semanais. Em todo o país, o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave é mais expressivo entre crianças, adolescentes e jovens adultos. Entre as crianças, a maior parte dos casos está associada a um pneumovírus. Já entre os adolescentes a partir de 10 anos e os jovens adultos até os 29 anos, as ocorrências estão majoritariamente ligadas à Covid-19. No Rio de Janeiro, especificamente, as infecções nesse público despertam atenção, pois até o começo de novembro estavam ligadas ao coronavírus, mas agora podem estar associadas à gripe provocada pelo vírus influenza A. A infectologista explica que o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave foi provocada pelo descuido geral da população, que deixou de se vacinar, mesmo com a ampliação da campanha de vacinação contra a influenza A. Era para a gente estar vivendo uma diminuição do número de infectados por vírus respiratórios, porque o governo disponibilizou esse ano a vacina contra a gripe para a maioria da população. Mas muita gente deixou de vacinar por medo, né, dos efeitos e por receio, porque coincidiu com a vacina contra a Covid e os intervalos entre as doses. Algumas pessoas se confundiram, ficaram com medo de superposição de eventos adversos. E aqueles que foram desleixados mesmo, não compareceram para fazer a imunização.
Como a gente está vivendo essa questão da pandemia, também as pessoas elas deveriam evitar aglomerações, e aí a gente teria mais redução ainda da circulação de vírus respiratórios, o que não está acontecendo, tem muita gente se expondo. E sem falar que hoje, né, é um mundo globalizado e no inverno esses vírus eles circulam em diferentes locais do mundo, né, onde está inverno agora, que está começando aí a circulação maior desses vírus. E aí as viagens, as idas e vindas, algumas pessoas acabam trazendo o vírus mesmo fora da estação, né, de circulação normal no nosso país. É importante fazer vacina contra a gripe, porque como os sintomas são muito parecidos com os sintomas da Covid, você também descarta outras doenças. Mas esse aumento reflete aí um descuido, né, por parte do sistema de saúde da população. O coordenador do Infogripe da Fiocruz alerta que o fim de ano pode ser um gatilho para que os casos que já estão em crescimento aumentem ainda mais por causa das aglomerações e a falta de precaução. Fico alerta porque a gente está entrando num período do ano em que a gente já tem uma tendência maior de exposição, né, porque a gente tem aí as compras do final de ano, então muita gente nos mercados públicos, nos centros comerciais, nos shoppings e tal, e a gente está, né, Brasil afora, vendo um relaxamento muito grande em relação aos cuidados, né? A gente vê cada vez mais gente deixando de usar máscara ou utilizando máscara frouxa, abaixo do nariz, enfim, né? E a gente sabe que preferencialmente a gente tem que, se for usar máscara, a gente tem que usar máscara que seja realmente adequada, né? Bem ajustada ao rosto, preferencialmente aquelas PFF2, ou se for usar uma máscara de pano, vai ali na farmácia, pega uma máscara, aquelas máscaras cirúrgicas, né, para colocar por baixo da máscara de pano. Isso também vai ajudar uma proteção mais adequada, né? E, de novo, né, agora no final de ano, a gente tentar evitar grandes festas, grandes aglomerações, né? Se for fazer um encontro, faz um encontro com menos gente, né? Só o pessoal mais próximo, e sempre dando preferência para locais abertos e muito bem ventilados, né? Porque isso também vai ajudar a dificultar a transmissão tanto da Covid quanto do vírus da influenza, né, o vírus da gripe, quanto outros vírus respiratórios que estão aí voltando a aparecer, né? Então é um momento delicado, tá, em que a gente tem que tomar as medidas de precaução para evitar que o nosso começo de ano seja novamente um começo marcado por aumento significativo nas internações em decorrência da Covid e agora também com a possibilidade aí do vírus influenza também voltando a poder ter um impacto. Continuam os esforços para encontrar os sobreviventes da erupção do vulcão Semeru, que aconteceu no fim de semana na Indonésia. Há vários mortos e dezenas de desaparecidos. O vulcão, localizado no leste da ilha de Java, projetou uma grande nuvem de cinzas no sábado, provocando pânico entre os moradores. O céu ficou escuro. As cinzas cobriram a região ao redor da cratera, com uma camada espessa de cinzas. Quase 1000 pessoas tiveram que ir para abrigos e mesquitas para passar a noite. A erupção deixou pelo menos 57 feridos, incluindo 41 queimados. As cabanas que formam o povoado foram arrastadas por enxurradas de lama em chamas. Pais com os filhos traumatizados, idosos com colchões nas costas. Depois da erupção, todos estão chocados e vagueiam de um lugar para o outro numa aldeia reduzida a nada. Em Sumberwulu, os telhados das casas mal se projetam do solo, o que dá uma ideia do volume de lama que inundou a aldeia em muito pouco tempo. Laninha chegou na região de Dourados, Mato Grosso do Sul, nesse mês de dezembro. O fenômeno oferece risco de temporais e reduz os volumes de chuva. Historicamente, dezembro sempre foi o mês do ano com maior volume de chuva em Dourados, em média 180 milímetros. Mas este ano, a situação pode ser diferente por conta da chegada do fenômeno climático Laninha. Nós tivemos a ação do Laninha desde maio até mais ou menos agosto, encerrou e agora no mês de novembro voltou. Nós estamos sob a influência desse fenômeno climático, que para a nossa região reduz o volume de chuvas e também traz uma má distribuição de chuvas. Ricardo Fitz, pesquisador da Embrapa de Dourados, diz que além da escassez de água, o fenômeno começou a causar desde novembro má distribuição das chuvas na região, o que é ruim
para o produtor. Há lugares onde chove o normal e às vezes até mais, e tem outros que não chove praticamente nada. Foi o que nós percebemos agora nesse mês de novembro nas nossas estações aqui da Embrapa. Nós tivemos em torno de 50 milímetros aqui na Embrapa, 15 milímetros na estação de Ivinhema e 115 na estação de Rio Brilhante. Então há uma diferença grande, uma má distribuição muito acentuada. O pesquisador revela ainda que as chuvas, apesar de serem poucas, deverão ser fortes, acompanhadas de ventanias. Dezembro é o final da primavera, início de verão, então acontecem aquelas chuvas localizadas, muitas vezes acompanhadas de granizo. São chuvas intensas, né, que são precedidas de ventos, ventanias, né? Isso faz parte do clima. O solo de Dourados tem características que dificultam a retenção de água. O agrometeorologista explica qual seria o cenário ideal para o campo. Tão importante quanto o volume de chuva é a distribuição da chuva ao longo do tempo. Porque o que acontece? Nós temos, os nossos solos armazenam pouca água. Então aqui para nós o ideal são chuvas mais frequentes, mais bem distribuídas ao longo do mês. Então às vezes pode até chover menos, um volume menor, mas se ela for mais frequente, resulta numa situação mais favorável para as culturas no geral. Ultimamente os pesquisadores têm percebido mudanças rápidas e muito bruscas no clima, o que dificulta a previsão climática de longo prazo. A Embrapa recomenda que produtores verifiquem as previsões, no máximo, a cada 3 dias. Antes do intervalo, vamos conferir juntos como vai ficar o tempo hoje em algumas cidades do país. Em São Paulo, a máxima prevista é 28 graus, com o sol aparecendo entre nuvens e previsão de chuva em alguns pontos da cidade. No Rio de Janeiro, a máxima é de 29 graus, mas tem possibilidade de chuva durante a tarde. Em Imperatriz, no Maranhão, os termômetros podem marcar até 33 graus, com sol durante todo o dia. Já em Maringá, no Paraná, a temperatura pode chegar a 32. E em Vitória, no Espírito Santo, o tempo vai ficar firme durante o dia inteiro, com máxima de 30 graus. Depois do intervalo, o Brasil tem a menor média móvel de mortes por Covid desde o início da pandemia. E vamos falar também sobre a festa de Réveillon no Rio de Janeiro, que está sob impasse. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília. Com 6 casos confirmados da nova variante do coronavírus aqui no Brasil e depois de São Paulo e tantas outras cidades suspenderem as comemorações de Réveillon, no final de semana o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, chegou a anunciar a suspensão da comemoração do Ano Novo na cidade. Horas depois, o governador do estado, Cláudio Castro, afirmou que haverá uma nova reunião para então uma decisão final sobre o futuro da festa. Após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciar o cancelamento das comemorações de Réveillon na cidade, em Copacabana foi o assunto dos cariocas. Se tiver o Réveillon e a quantidade de pessoas vai ficar doente, chegar ao ponto de morrer de novo igual o Corona-19. Era bom que já ganhou um dinheirinho, né? Mas no outro ponto, em primeiro lugar é a saúde. Paes justificou nas redes sociais dizendo: respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O comitê da prefeitura diz que pode, o do estado diz que não. No Rio, Niterói e Campos dos Goytacazes também não terão eventos públicos na virada do ano. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, também decidiu não realizar a queima de fogos. Florianópolis e Belo Horizonte já haviam tomado decisão semelhante. Em Santos, no litoral paulista, também não haverá festa de Réveillon. O Brasil tem a menor média móvel de mortes por Covid desde abril de 2020. No total, são mais de 615 mil vítimas desde o início da pandemia.
Em 24 horas, o Brasil registrou mais 66 novas mortes por Covid-19. Agora são 615.636 vítimas da doença no país. O governo também somou 4.844 novos casos de um dia para o outro. São mais de 22 milhões e 143 mil diagnósticos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes está em 194 vítimas por dia, a menor desde abril do ano passado. A redução foi de 7% e aponta tendência de estabilidade. A média móvel de casos indica 8.884 novos registros diários. Com uma diminuição de 5,27% em relação a 2 semanas, apresenta tendência de estabilidade. E no mapa da evolução da doença por regiões, hoje 5 estados apontaram alta: Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Piauí e Roraima. Já em estabilidade, agora estão 10 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. 9 estados apresentaram queda: Alagoas, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Não divulgaram os dados Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Tocantins. E vamos ao nosso vacinômetro. Já foram aplicadas no Brasil 314.612.000 doses de vacinas contra a Covid. O estado de São Paulo ignorou a recomendação da Anvisa e manteve a antecipação da dose de reforço para depois de 4 meses. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 159.692.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 74,86% da população, enquanto mais de 136.905.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 64,18% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 18.014.000 pessoas, 8,45% da população. Em um dia, a dose de reforço foi aplicada em 43.179 pessoas. Na capital paulista, muitas pessoas procuraram as UBSs para tomar a dose de reforço e teve até fila de espera. A procura aumentou depois dessa redução no tempo do intervalo que o governo do estado anunciou de 5 para 4 meses. A decisão acontece em meio às primeiras confirmações de casos da variante Ômicron no Brasil. O Comitê Científico do Coronavírus da Gestão Estadual considerou os 3 casos da nova cepa do coronavírus em São Paulo. Para os integrantes do comitê, a medida é preventiva no estado, que é a porta de entrada de pessoas de todo o mundo e também pela proximidade das festas de fim de ano. Segundo a Secretaria de Saúde, o estado tem condições logísticas e técnicas de ampliar a vacinação, com a redução do intervalo de aplicação das doses, para que todos possam estar protegidos. Na capital, a redução do intervalo já começou a ser seguida. As outras cidades devem definir quando começam a aplicar a dose de reforço com um intervalo menor. É importante lembrar que quem não tomou ainda a segunda dose deve retornar aos postos de saúde para se imunizar. O decreto que regulamenta o auxílio gás já foi publicado no Diário Oficial da União e, segundo o planejamento do governo federal, deve começar a ser pago ainda nesta semana, a partir de 10 de dezembro. A medida vai ajudar na compra de botijões para as famílias carentes. O decreto que regulamenta a lei do auxílio gás foi assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A ajuda vai ser concedida às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais com renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo e aquelas que tenham membros que recebam benefício de prestação continuada. O auxílio também deve ser concedido às mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. De acordo com a lei regulamentada, o decreto que regulamenta a lei esclarece que a concessão é dada a partir do acesso a informações constantes no banco de dados mantidos pelo Conselho Nacional de Justiça. O programa vai repassar para as famílias beneficiadas, a cada 2 meses, o valor equivalente a 50% do preço médio do botijão de gás de 13 quilos no país. O Ministério de Minas e Energia
começou a realizar uma série de leilões de petróleo e gás, geração e transmissão de energia elétrica. A expectativa é de arrecadar mais de 200 bilhões de reais em investimentos privados com as concessões. Até o dia 21 deste mês, o Ministério de Minas e Energia realiza uma série de leilões. No total, são 3 leilões de energia elétrica e 1 de petróleo. A previsão é que as concessões devam gerar 160 mil empregos diretos e indiretos ao longo dos anos de contratos. Também há estimativa de arrecadar quase 207 bilhões de reais em investimentos privados. O leilão dos campos de Cepe e Atapu, localizados na Bacia de Santos, no Pré-Sal, está programado para o dia 17 de dezembro e deve ter bônus de assinatura de mais de 11 bilhões de reais. A expectativa do Ministério é que seja o segundo maior da história e que a produção de petróleo e gás aumente 12%. Na mesma data, deve ocorrer o leilão de transmissão, que prevê a construção e a manutenção de 902 quilômetros em linhas de transmissão. O investimento deve ser de cerca de 3 bilhões de reais, com a criação de mais de 6 mil empregos diretos nos estados do Amapá, da Bahia, de Minas Gerais, do Paraná e de São Paulo. E no dia 21 acontece o leilão de reserva de capacidade de 2021, para contratação de potência e energia elétrica associada de usinas termoelétricas novas e já existentes. O ex-senador Bob Dole, veterano da Segunda Guerra Mundial, morreu ontem aos 98 anos. 3 vezes aspirante a ser candidato republicano à Casa Branca, Dole foi derrotado nas primárias por Ronald Reagan em 1980, depois por George Bush em 1988, antes de ganhar a nomeação do partido em 1996. Naquele ano, foi facilmente derrotado pelo democrata Bill Clinton nas urnas. O ex-senador voltou da Segunda Guerra Mundial condecorado, mas gravemente ferido. Ele precisou reaprender a andar e recuperar o controle de seu corpo. Ingressou no Congresso em 1961, primeiro como deputado, depois como senador. Reeleito 4 vezes, atuou durante anos como líder da maioria e da minoria na Câmara Alta. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Já, às 10 horas, tem mais informações com a Patrícia Velenic. Eu espero você 1 da tarde. Até mais.